19, e diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de feridas à porta daquele, e desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães viam lamber-lhes as chagas ou feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico ergueu os seus olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. E ele, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e ordena a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu e disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os daqui, se quisesse passar para vós, não poderiam, tampouco os de lá também passar para cá. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados, foi uma semana tensa para mim, porque pregar aquilo que Deus manda não é para todos. Pregar a palavra de Deus que está na Bíblia, todo mundo prega. Agora, pregar o que Deus manda você pregar, aí o negócio complica, né? Tenho certeza que tem gente que já entendeu, ainda mais numa vigília como essa abençoada. Amém? Ajude no fundo musical aí, pastor Leonardo. Amados, Jesus Cristo aqui na terra, ele teve um ministério terreno, que nós sabemos. E o forte que a palavra de Deus diz, que Jesus Cristo, ele operou muitos milagres aqui nessa terra. Você vai ver o evangelista João dizendo que os milagres que Jesus operou aqui nessa terra, eles não poderiam ser escritos em livros que há sobre a face da terra. Interessante que nós temos a nossa Bíblia Sagrada, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, que nós conhecemos Mateus, Marcos e Lucas e João. E nesses evangelhos de Jesus, nós vamos encontrar milagres que Jesus operou. Se você for examinar o evangelho de Mateus, você vai explanar 20 milagres, 18 milagres, perdão. Se você for explanar o de Marcos, você vai encontrar 16 milagres. Se você for explanar o de Lucas, você vai ver 20 milagres. E se você for explanar o de João, você vai ver apenas 9 milagres. Nesses evangelhos, vejamos poucos milagres falado, explicado, por assim pelos discípulos, mas que Jesus operou milhares e milhares de milagres. Mas uns milagres foi por obrigação em relatar esses milagres que Jesus Cristo operou aqui na terra. Jesus Cristo, ele operou muitas maravilhas, ele operou muitos milagres no meio do seu povo, e ainda continua operando, ele continua ainda curando, ele continua ainda libertando, ele continua ainda salvando, e ele continua ainda batizando com o seu Espírito Santo. Mas se você for relatar os milagres de Jesus e chegar a uma conclusão, você vai ver 35 milagres operados
por Jesus Cristo de Nazaré, que se nós juntarmos cada um do começo até o final do ministério de Jesus, ou seja, se nós formos colocar em ordem cronológica, nós vamos ver 35 milagres que Jesus Cristo operou aqui na terra, que os discípulos, eles explanaram, eles explicaram, e hoje nós temos revelações profundas em cima de cada milagre que Jesus Cristo operou aqui na terra. Primeiro milagre, nós vamos ver Jesus Cristo transformando a água em vinho. Segundo milagre, nós vamos ver Jesus Cristo curando o filho de um oficial em Canaã da Galileia. Terceiro milagre, Jesus Cristo vai para o templo e ele vai à beira de um tanque chamado de Betesda, aonde jazia um homem há 38 anos que era paralítico. Terceiro milagre, Jesus cura um homem à beira do tanque de Betesda. Quarto milagre, Jesus começa a juntar os seus, porque ele realizou a primeira pesca maravilhosa, chamando Pedro, João, Tiago e os demais discípulos para a sua obra. Quinto milagre, Jesus Cristo, ele liberta o endemoniado em uma sinagoga. Sexto milagre, Jesus Cristo, ele cura a sogra de Pedro, que tinha uma febre. Sétimo milagre, Jesus Cristo, ele cura um paralítico. Oitavo milagre, Jesus Cristo, ele vai purificar um leproso. Nono milagre, Jesus Cristo, ele cura um homem das mãos mirradas. Décimo milagre, Jesus Cristo, ele cura o servo de um centurião. 11º milagre, Jesus Cristo agora opera um milagre extraordinário, porque ele vai ressuscitar o filho único de uma viúva em uma certa vila aldeia chamada de Naim. 12º milagre, Jesus cura um cego surdo. 13º milagre, Jesus Cristo agora, ele anda, ele acalma uma tempestade. 14º milagre, Jesus Cristo, ele vai para uma terra, aonde a Bíblia diz que ali, ele vai libertar o endemoniado de Gadareno. 15º milagre, Jesus Cristo vai curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue. 16º milagre, novamente, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, que nós conhecemos. 17º milagre, ele vai curar os cegos. 18º milagre, ele vai libertar um endemoniado surdo. 19º milagre, ele agora vai saciar a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. 20º milagre, Jesus Cristo vai andar sobre as águas. 21º milagre, Jesus Cristo vai curar a filha de uma mulher cananeia. O interessante dessa história é que o historiador vai afirmar com as suas palavras que quando Jesus Cristo entra nas partes de Tiro e de Sidom, e aquela mulher deu o primeiro grito, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ver que Jesus não para, ele vai andando e ele dá um escanteio, tira ela de tempo, dizendo: mulher, eu só vim apenas para o meu povo e não para os que são de fora, explanando para nós entendermos melhor. Mas ela não para, ela continua até Jesus operar o milagre na vida dela. Só que o historiador afirma que no primeiro grito que ela deu, o demônio que estava alojado no corpo da sua filha lá na sua casa, ele teve por obrigação a bater em retirada da filha daquela mulher. E Deus manda dizer para alguém aqui: aleluia, esta noite, o que você veio buscar, se você crer, neste momento, ele está trabalhando ao teu favor, ele está visitando lá onde você quer que ele visita. Apenas creia que quando você chegar na sua casa, você vai ver o que Deus operou na sua vida. 22º milagre,
Jesus, ele vai curar um surdo mudo em Decápolis. 23º milagre. Ele vai alimentar 4.000 homens, ou seja, ele vai realizar a segunda pesca, aleluia, ele vai realizar, aleluia, a segunda multiplicação. 24º milagre, ele vai curar um cego em Betsaída. 25º milagre, ele vai libertar um jovem lunático. 26º milagre, Jesus também é surpreendente, porque ele vai prover um dinheiro para pagar o posto do templo que estava atrasado. E eu tenho certeza que tem homens de Deus aqui, que quando chega ao final do mês ele fica agoniado, ele fica apertado, porque o aluguel está se aproximando. Mas Deus manda dizer para alguém aqui: não te preocupa, porque Ele cuida da obra, Ele cuida do povo, e Ele cuida da tua vida, e Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus. Aleluia. 27º milagre, ele vai curar um cego de nascença. 28º milagre, ele vai curar uma mulher paralítica. 29º milagre, ele vai curar um homem hidrópico. 30º milagre, ele vai, aleluia, ressuscitar a Lázaro. 31º milagre, ele vai curar, ou melhor, ele vai purificar 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. 32º milagre, aleluia, ele vai curar um cego Bartimeu. 33º milagre, Jesus Cristo vai andando com o discípulo, e de repente ele se encosta debaixo de uma árvore que a Bíblia chama de figueira, e de repente ele olha para aquela árvore e viu que aquela árvore não dava frutos, e ele lançou maldição naquela figueira. Não é diferente dos dias atuais. Muitos, quando o vento sopra, aleluia, só é folhagens bonita, só balança bonito, aleluia. E o que é o vento? A Bíblia vai dizer em João 3,8 que o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vai e nem da onde ele vem. Assim é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito começa a soprar, muitos começam a se balançar, porque são galhos cheios de folha, mas não tem fruto. E o nosso Jesus está à procura, quando olha para nós, não de folha bonita, mas ele quer ver fruto nessa árvore, ele quer ver fruto em mim, ele quer ver fruto em você. 34º milagre, Jesus Cristo, antes de ser preso, a Bíblia diz que Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, e Jesus Cristo pega a orelha de Malco e coloca novamente. O interessante, porque que Jesus, ele restaura a orelha de Malco, porque Malco também tinha um sonho, tinha um plano, tinha um projeto, e o diabo, ele veio apenas matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo não, ele veio para dar vida e vida em abundância. E que sonho era que Malco tinha? Era de se tornar um levita. Mas quem conhece a linhagem dos levitas sabe que para alguém assumir a posição de levita naquela época tinha que ser alguém perfeito, não poderia faltar nenhum membro do seu corpo. Agora o sonho de Malco foi por água abaixo, porque ele perdeu um membro do seu corpo, ele perdeu uma orelha. Mas Jesus Cristo é quem restaura planos, mas Jesus Cristo é quem realiza sonhos, mas Jesus Cristo é quem elabora e executa, aleluia, projetos, aleluia. E Jesus Cristo coloca a orelha novamente de Malco, aleluia, dizendo: Malco, olha, quiseram tirar os teus sonhos, os teus projetos, mas eu te entrego novamente. Volte a sonhar, volte a planejar, aleluia. Eu não sei há quanto tempo você parou de sonhar, você parou de planejar, você parou de arquitetar algo bom na presença do Senhor, mas saia dessa vigília esta noite planejando, sonhando, porque Deus, ele vai realizar os teus sonhos, porque Deus, ele vai realizar as tuas vontades, porque Deus, ele vai realizar os teus projetos. E se você crer, você verá o agir de Deus em cima dos teus projetos e dos teus sonhos. Apenas honre o Senhor, apenas honre o Senhor.
E 35º milagre, Jesus Cristo ele fecha realizando a segunda pesca maravilhosa. Isso é apenas uma introdução para levarmos nós dentro da palavra de Deus, para nós vermos o que Deus quer falar conosco esta noite. Porque quando o Senhor me deu o tema dessa mensagem, as minhas pernas tremeram, o meu espírito ficou abatido. Porque nem todo mundo gosta de ter um choque com a realidade. Porque poucos gostam de ter um confronto com a realidade do dia a dia. Aleluia. Por isso que nós temos um texto que a Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 a seguir, dizendo que havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, aleluia, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Mas não existia apenas esse homem rico, porque existia também um certo mendigo chamado de Lázaro. E Lázaro jazia cheio de chaga à porta do rico, e o desejo dele qual era? Era de comer das migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia diz que os cães lambiam as chagas, a ferida do mendigo de Lázaro. E a Bíblia diz que morreu primeiramente o mendigo, e quando o mendigo morre, os anjos levaram a sua alma para o seio de Abraão. Mas quando o rico morreu, a Bíblia não fala quem leva a sua alma, a Bíblia só diz que ele foi sepultado. E a Bíblia entra logo dizendo que quando ele acorda com a realidade, ele vai se deparar que está no inferno. E quando ele se depara que ele está no inferno, logo ele vai ver que a sua alma está em tormento. E quando ele percebe que está em tormento, ele olha e viu acima o seio de Abraão. E quando ele viu o seio de Abraão, logo ele viu também o patriarca Abraão. O interessante é que ele poderia logo falar de cara, logo com Lázaro, mas não, ele viu logo quem estava na frente, o pai Abraão, aleluia. E ele não vai falar logo, aleluia, com o mendigo, mas ele vai falar com Abraão. Sabe o que é isso para mim e para você? É porque lá nesse lugar de descanso e de gozo, tem alguém à nossa espera, tem alguém que intercede por nós, tem alguém que cuida da nossa alma, tem alguém que se importa conosco, aleluia. E logo, aleluia, o rico não poderia agora ter acesso em falar com o mendigo. O interessante é que a Bíblia diz que morreu o mendigo, mas quando agora entramos dentro do seio de Abraão, você não vai ver mais a palavra mendigo, mas você vai ver agora o nome Lázaro. Ei, você pode ter um nome aqui na terra de cansaço, de fadiga, aleluia, aonde muitas das vezes o nome é que sai da tua boca: eu não aguento, está cansado, está dolorido. Mas lá, aleluia, desse outro lado da vida, você terá um nome, e todos aqueles que falar o teu nome, você vai ver o quão maravilhoso é este nome. E só para nos dar um pouco de entendimento, em Apocalipse vai dizer que esse nome será escrito em uma pedrinha branca, que ninguém sabe a não ser aquele que receber a pedrinha. E quando ele pegar a pedrinha, ele vai ver o seu novo nome. Ei, não te preocupa, porque o Senhor já tem um nome novo para você. O Senhor já tem uma vida nova para você. Agora, o interessante nesse texto aqui é que nós enxergamos uma linha paralela que faz divisão entre o mundo visível e o mundo invisível. Quem é o mundo invisível? É o mundo do nosso Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em João 4:24 que Deus, ele é Espírito.
espírito e anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, para nós entrarmos em outra dimensão, o mundo dos espíritos, o mundo de Deus. Nós temos que nos concentrar, viver na verdade, e depois, quando nós nos firmarmos na verdade, agora nós vamos conectar o nosso espírito para ouvir o Pai de todos os espíritos, para ouvir o Pai das luzes, para ouvir o grande, o poderoso, esse Deus supremo, esse Deus que é poderoso, e Ele está aqui esta noite, porque eu sinto a sua presença, porque eu sinto a sua unção, porque eu sinto a sua autoridade. E logo, logo, nós também vamos dar de cara, aleluia, com essa linha paralela, aonde nós vamos cruzar este mundo para o outro mundo. Mas qual posição é que nós vamos estar do outro lado? E sabe qual posição que a Bíblia fala? Que uma era alta e a outra era baixa, aleluia. O seio de Abraão era alto, aleluia, e o inferno ficava embaixo. A Bíblia chama de Hades, a Bíblia chama de Sheol, aonde as almas que serão atormentadas vão para lá, aleluia. O interessante é que o inferno, antes de nós concluirmos, fecharmos com chave de ouro, vamos entender o que é o inferno, porque Jesus Cristo, Ele vai dizer em Marcos, no capítulo 9, no versículo 43 a seguir, dizendo: se tua mão te escandalizar, corta, melhor te é entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor te é entrar coxo na vida, do que tendo dois pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor te é entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, aleluia, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vejamos também duas divisões no mundo espiritual, aonde o Senhor, aleluia, quer conduzir uma alma, umas almas que estavam plural, para um lugar de descanso, um lugar de gozo, aleluia, e também almas que são conduzidas para um lugar de tormento. Muitos, por não conhecer a palavra de Deus, usam aquele ditado que a Bíblia traz, explana para nós, dizendo que a matéria volta para a matéria, mas o que é de Deus volta para Deus. Sim, está certinho, mas falta entendermos a revelação dessa palavra, porque o que volta para Deus não quer dizer que vai voltar, aleluia, para estar perto dele, porque se voltar para ele, ele tem poder, ele tem liberdade, ele tem autoridade em colocar aonde ele quer, ele tem poder, ele tem autoridade em colocar o que é dele, aonde ele quer. Os primeiros seres a inaugurar o inferno, a Bíblia vai dizer que foi Lúcifer, que nós conhecemos a passagem, quando Isaías vai dizer, aleluia, no capítulo 14, do verso 9 a seguir, dizendo, olha só, antes dele ser lançado, ou antes dele se revelar, o Senhor já tinha preparado o inferno. Por isso que no verso 9 do capítulo 14, Isaías vai dizer que o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro no dia da tua vinda, despertou por ti os mortos, todos os príncipes das terras, e fez levantar de seus tronos a todos os reis das nações. Também esses responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes, aleluia. Os bichos
abaixo de ti se estenderão, e acima de ti uma cobertura de láguas te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações e dizias no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E no versículo 18 vai dizer: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Ezequiel também vai dizer no capítulo 31, do verso 15 ao verso 17, dizendo: assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz que houvesse luto, cobri o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e elas detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfalecendo. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano. As árvores que bebem água nas terras mais baixas se consolavam. Também estes com eles se juntarão e descerão ao inferno, e assim dirão: aleluia. E assim dirão que foram transpassados a espada aqueles que se assentavam na região da sombra da morte. Ezequiel também vai dizer no capítulo 28, a partir do versículo 12, dizendo que ele era o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a sua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o capulho, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, desde o dia em que foste criado foram preparadas. Aleluia. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava, perfeito era no teu caminho, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação, aleluia, do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Diante dos reis te pus, te lancei em terra para que olhem para ti. Aleluia. Na multidão das tuas iniquidades, aleluia, pela injustiça dos teus comércios, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair um fogo do meio de ti, que te consumiu sobre a terra, e te tornei em cinza, para que os olhos de todos te vejam. Aleluia. Este foi o ser que recebeu, aleluia, o seu castigo por se rebelar contra Deus. Eu quero trazer, aleluia, o original do pecado, da iniquidade, porque quando se fala em pecado, logo vem adultério, logo vem a mentira, logo vem o cigarro, logo vem a fornicação, e assim, aleluia, enche livros, aleluia, de palavras. Mas vejamos que o Lúcifer, ele não bebeu, ele não roubou, ele não matou, e o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Vejamos Adão, também no Éden. Adão também não vai beber, não vai matar, não vai roubar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai desobedecer a voz de Deus. Tem muitos lá fora bebendo, se prostituindo, mas tem crente pecando dentro da igreja, que não bebe, que não fuma, que não se prostitui. E por que ele pega, pastor? Porque desobedece a voz de Deus.
aleluia. Porque que vive iniquidade, porque desobedece a voz de Deus, aleluia. Isto que é pecado, isto que é iniquidade, porque então que o cigarro, a bebida, a fornicação se torna pecado, porque está escrito também na palavra, dizendo que vício é pecado, porque está escrito na palavra dizendo que aqueles que são guiados pela carne, os tais não poderão ver o reino de Deus, aleluia. Porque esses pecados que o homem comete sobre a terra, aleluia, quer beber, quer roubar, quer matar, isto é obra da carne, aonde os demônios aproveitam o embalo, pegam uma carona, aleluia. Mas o pecado mesmo são daqueles que não bebem, são aqueles que não fumam, mas desobedecem a voz de Deus, aqueles que desobedecem a voz do seu Criador, porque decidiram amar mais a criatura do que o seu Criador, porque decidiram adorar mais a criatura do que o seu Criador, porque desejaram mais a sua beleza, o seu corpo, o seu formato natural, do que contemplar a glória de Deus, do que almejar a presença de Deus. Ei, meu Deus me faz saber que nessa vigília pessoas passaram mais horas se arrumando, cuidando da sua beleza, do que se preocupar de preparar o seu vaso para sair daqui cheio, para sair daqui transbordando da sua presença. Sabe por que vai sair daqui, aleluia, da mesma maneira? Porque já começou a vigília e não desembocou esse vaso, porque ainda, aleluia, não deixou esse vaso ser curado dessa rachadura. Mas se você dá lugar, ele vai desembocar esse vaso, ele vai fazer um vaso novo, e tu vai sair daqui cheio da presença, da glória, da autoridade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, quando fala sobre o inferno, vejamos que Jesus Cristo, ele vai dizer em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, dizendo que o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus Cristo também vai dizer em Mateus 23, 33, dizendo: serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Jesus Cristo também vai dizer em Mateus 25, 41, dizendo: e aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aleluia. Jesus Cristo também vai dizer, aleluia, em Lucas capítulo 12, versículo 4 e o versículo 5, dizendo: aleluia, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder e autoridade para lançar o corpo, para lançar a alma no inferno. A esse sim ele diz: temei. Aleluia. Vejamos que Salomão, ele vai nos dar um conselho, dizendo em Provérbios capítulo 15, versículo 24, dizendo que para o entendido o caminho da vida é para cima. Para quê? Para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Vejamos também o salmista dizendo em Números de Salmo 139, no verso 7 e no verso 8, dizendo: tem muitos que pregam dizendo que no inferno é o pior lugar, porque Deus não está lá. Impossível. Por quê? Porque vejamos, um dos maiores atributos de Deus é que ele é onipresente. E salmista, ele vai dizer: se eu subir no céu, aleluia, tu aí está. Se
Se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, no Hades, até ali tu está também. Aleluia. Vejamos em Isaías 33, no versículo 14, quando Isaías vai dizer que os pecadores de Sião se assombraram, aleluia, e caiu o temor sobre os hipócritas. Quem de nós habitará com fogo consumidor? Quem de nós habitará com as labaredas eterno? Isto é um pouco de resumo sobre o inferno. Por quê? Porque o inferno e a morte também terá a sua sentença. Em Apocalipse, capítulo, aleluia, 19, versículo 20, vai dizer, quando João ele vê um terceiro anjo, e esse terceiro anjo, ele sai acompanhando, e ele clama em alta voz dizendo: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber um sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado puro no cálice da sua ira, e será atormentado de dia e de noite. Sabe o que a palavra diz? Que lá no lago de fogo e enxofre terá dia e terá noite. Por quê? Que lá terá dia e terá noite? Porque na nova cidade diz que não precisa de dia e nem de noite, porque o rosto de Jesus Cristo, ele é o dia. Aleluia. Então se ele estará conosco, não terá a noite. Agora no lago de fogo, sabe por que vai ter noite? Porque o rosto de Jesus não vai estar lá para iluminar, para acender as almas daqueles que serão atormentados. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, vai dizer que essa besta foi presa, e com ela o anticristo, o falso profeta, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo 15, vai dizer que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, e aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E para fechar sobre inferno, a Bíblia fala em Apocalipse 21, no versículo 8, dizendo: quanto aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos. Quem são os tímidos? Era para estar aqui guerreando, era para estar aqui pelejando, mas está se acovardando, está preferindo fofocar lá fora do que ouvir a palavra de Deus, está preferindo viver lá fora de qualquer maneira do que ouvir Deus falar aqui neste arraial, do que ouvir Deus falar aqui neste lugar. Esses são os tímidos e os covardes. Aleluia. E a Bíblia diz que o nosso Deus não tem pacto com os tímidos e os com covardes, porque os seus são conhecidos, os seus já estão com os seus ouvidos atentos à palavra do Mestre, os seus já estão ligados, conectados com a palavra do seu Senhor. Por quê? Porque amam ouvir a sua voz. Vieram aqui ouvir não voz do homem, mas voz de Deus. Deixaram de dormir, aleluia, deixaram de descansar, não para ouvir a voz do homem, mas para ouvir Deus falar. E Deus vai falar a noite toda aqui neste lugar. Quem está sentindo ele aqui? Aleluia, ele está aqui. Ele está aqui essa noite. Agora segura, porque nós falamos sobre o inferno. Agora vamos falar sobre o céu. Porque Deus, ele nos escolheu não para o inferno, porque ele mesmo falou que foi feito para o diabo e os seus anjos. Porque Deus tem um lugar para nós. E o primeiro versículo da nossa Bíblia Sagrada logo fala sobre o céu, porque diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai ver Jesus Cristo, quando ele começa a pregar o Evangelho,
E qual era a pregação de Jesus? Em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a ensinar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo vai dizer em Mateus, pode se acertar um pouquinho que nós vamos concluir. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 a seguir, Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo, por causa da sua fé, por causa da obra. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. No mesmo capítulo de Mateus 5, muda apenas os versículos 18 e o versículo 19. Jesus Cristo vai dizer: na verdade eu te digo que antes que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. E qualquer um que violar um destes mandamentos será o menor no reino dos céus, e aquele que os cumprir e os ensinar será chamado de maior no reino dos céus. Vejamos em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a seguir, quando Paulo diz: estejai em vós o mesmo sentimento que houve também no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação missionária ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, achado no formato, na figura humana, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que os espíritos que estão no céu, que estão no inferno, e as almas, o homem que está sobre a terra, dobre o seu joelho e confesse que Jesus Cristo, Ele é Senhor, que Jesus Cristo, Ele é Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham parte na árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa, pastor Dinho? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa cidade está no céu, da onde esperamos e aguardamos, pastor Reinaldo, o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E Pedro diz que assim como Ele é, o veremos. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque em cima Cristo está sentado à destra de Deus, com as mãos estendidas para dar bênção. Aleluia. Buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em João capítulo 3, o versículo 3, isso aqui que eu acho forte, quando diz, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segura aqui, pastor Benilson. Imagine que esse pano aqui é o reino de Deus, o melhor. Me ajude aqui, pastor, fique em pé, aleluia. Coloque sua mão aqui, pastor, com a sua outra, abre aqui um corredor, isso, fecha as mãos de vocês aí, isso, segura aqui. Imagine que essa é a porta do reino. Ela é estreita, né, pastor Benilson, né? Ela é estreita. E o que é que ele está dizendo? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E no versículo 5 ele vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Tem muitos que só estão vendo a porta do reino porque não bebe, porque não fuma, porque não vai para balada. Mas cadê o culto de Santa Ceia? Cadê ele lá? Cadê o culto de doutrina? Porque ele lá? Por que não toma Santa Ceia? Porque acha a purificação melhor. Por que não toma Santa Ceia? Porque acha a mentira melhor. E a Santa Ceia, Cristo vai além dizendo: aquele que não comer do meu pão e não beber do meu vinho, que significa aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo no meu reino. Então tem muitos que só estão vendo o reino, mas agora para entrar, meu querido, tem que nascer da água e do Espírito. João capítulo 14, Jesus Cristo vai dizer: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque isso é a esperança da igreja viva aqui na terra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Pai, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. E Tomé se levanta e diz: Senhor, para onde tu vais? Nós não sabemos o caminho. E Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vejamos em Salmos de número 24, quando o salmista explana dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo de Deus e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia. Estes receberão a bênção do Senhor, do Deus da sua justiça. E esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas alguém não se contenta e diz de novo: quem é este Rei da Glória? E alguém aponta para ele dizendo: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consumem, onde os ladrões não roubam. E no versículo 33 vai dizer: mas buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, Cristo vai dizer: mas antes haverá a alegria dos céus por um pecador que se arrependa, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em uma certa feita, os discípulos chegaram da missão alegre, dizendo: Senhor, os espíritos sujeitam a nossa autoridade. E Cristo abre a boca em Lucas 10, 20, dizendo: não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitam à vossa autoridade, mas antes vos alegrei, pelos vossos nomes está escrito no reino dos céus. Jesus também fala para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 19, dizendo: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar da terra também será desligado no céu. Agora vejamos Cristo no Monte das Oliveiras, antes de ser arrebatado, e diz em Atos capítulo 1, no verso 8 a seguir, dizendo, ele falando: mas vocês recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia e até os confins
da terra. Havendo dito isto, os discípulos com os olhos fitos, enquanto Jesus foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando dos seus olhos, e os discípulos com os olhos fitos para o céu, e de repente se aproximou dois varões, a qual disseram: homens Galileu, por que estáis com os olhos fitos para o céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido lá em cima virá. Vou repetir, esse mesmo Jesus que foi recebido lá em cima virá. Aleluia. O interessante é que os discípulos estavam com os olhos fitos quando o céu se abriu, e os seus olhos não se desviaram quando o céu se fechou. Ei, você que começou a caminhada olhando para o céu, mas hoje o teu olho está para o forrozinho, mas hoje o teu olho está para o bar, mas hoje o teu olho está para a prostituição, mas hoje o teu olho está para a vaidade. Tá bom de você inclinar os seus olhos para o céu novamente. Tá bom de você ligar os teus olhos para o céu novamente. Por quê? Porque do jeito que ele foi, ele virá. E aleluia, eu sinto ele forte aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 tem uma palavra para aqueles que vão ficar aqui na terra, dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E para finalizar,